dia a todos. Passaremos agora a oitiva do senhor Marcelo Aparecido de Castro. Agradeço a presença das testemunhas e eu preciso passar as seguintes informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, sendo reservado o direito ao silêncio nos casos em que lhe autoincrimine. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos sua transcrição. A gente vem adotando, Marcelo, como você já participou da primeira oitiva, de passar a palavra para a testemunha, se apresentar e fazer as ponderações que você acha pertinente. Aí fica a seu critério. Eu queria deixar claro que da última vez que eu vim aqui, eu acho que eu estava nervoso, eu não consegui responder as coisas direito, eu não sabia o que direito era a CPI, o que eu estava fazendo aqui. Eu consegui acompanhar um pouquinho e ver o que é o objetivo mesmo, estou aqui para esclarecer. Perfeito, agradeço demais a colaboração. Passaremos agora então às perguntas. Eu queria começar de uma maneira bem genérica, para você explicar um pouquinho quais são suas funções na FEMA, como é que é o dia a dia, o que é atribuição sua, o que é atribuição da Priscila, o que é atribuição do estagiário, para você situar a gente assim no Departamento de Recursos Humanos de uma maneira mais genérica. Lá é o departamento pessoal, né? A gente cuida desde do edital para publicação, né? Que já vem com os dados, a gente faz o edital, faz as inscrições, né? E depois passa já para o coordenador fazer as provas, né? Dar as provas, as coisas, e depois a gente faz as portarias de quem passou e esse trâmite. Faz a convocação também, faz o contrato, férias, 13º, RAIS, DIRF, fica tudo por conta do departamento pessoal. Folha de pagamento, Tribunal de Contas, Ministério do Trabalho, toda essa... E lá no departamento, como que vocês dividem o trabalho? O que vai para a Priscila, o que vai para você? Lá todo mundo faz um pouco, mas a Priscila ela fica mais com os processos seletivos e com ponto. Ela faz a rotina de atendimento também. O seu cargo de origem é o mesmo de hoje? É assistente administrativo e tem uma função gratificada de supervisor hoje. O que é função gratificada? Isso. Quando você foi nomeado para essa função gratificada? Nomeado com portaria foi... Setembro, mais ou De menos. 2022? Isso. E antes você não recebia essa gratificação? Eu comecei a ter essa de supervisor, comecei a ter em abril de 2022, mas sem a portaria. Como que funciona essa parte? Como que recebe sem a portaria? Não entendi direito. O diretor solicitou que mudasse, colocasse a função gratificada para mim. O diretor e o véu, né? Isso. E essa função gratificada, ela foi criada pelo Conselho Curador? Tem uma normativa? Sim, tem um plano de carreira. E o departamento de vocês que faz a elaboração e confecção da folha de pagamento mensal? Sim. Você pode explicar, Marcelo, bem detalhadamente como que é esse processo? A Priscila esteve aqui mais cedo, mas ela disse que não é ela que operacionaliza essa parte. Ela disse que tem um documento mais ou menos pronto, fechado, e que isso é lançado no sistema, mas a gente não entendeu direito. Se você puder explicar o passo a passo, quem é que manda o documento, quem que vocês recebem, quem que vocês abrem, operacionaliza e lança. As aulas, ela é semestralmente, tá? Ela vem do IMESA. Quem me manda é a Leonilda, autorizada pelo diretor do IMESA, diretor acadêmico.
Aí vem a quantidade de aula para aquele semestre. Tá? Então, a Aline vai me dar 20 aulas semanais. Quando chega esse documento, eu tenho que transformar ele em mensal. Eu multiplico por 4,5, que é a semana. Daí ela vai dar o valor tanto lá. E aí sim eu lanço pelo mês. Aí ele fica agendado, o pagamento da Aline, vamos dizer assim, por 6 meses, naquela quantidade de aula. Entendi. Então, vocês fazem o pagamento com base na atribuição de aulas e não no que foi efetivamente cumprido ou não. É isso? Não. É assim, no decorrer do mês, a Aline vai dar as aulas. Ela vai ter, ou fez aquela aula, né? Ela tem a carga horária dela, ela é como se fosse um salário normal. Né? O trabalhador está ali com o salário. Se ele faltou, vai ser descontado. E se ele veio a mais, que no nosso caso é substituição, vai pagar mais. Esse documento, ele vem separado. Não é um documento. Eu importo essas informações do IMESA, do acadêmico do IMESA. Então vem um documento, que é esse semestral, Isso, que é para mim ter a base dele. dele. Outro documento com falta, desconto, e aí você faz o confronto, né? Ele deu 22, vamos dizer lá, a Aline deu 20 aulas, mas ela faltou 2. Esse documento, essa importação vai vir como falta. E esse faltou 2, ele vem no controle de cartão ponto? Quem é que faz esse controle? É do IMESA também. O IMESA já faz esse arquivo que eu importo, ele é também mandado, antes era físico, agora ele vem por um DOC ou por ECOM, que é o nosso de comunicação. Entendi. Então quem faz o controle do cartão ponto efetivamente é o IMESA. É o IMESA, a presença, tem um ponto deles lá, é tudo separado. separado. E esse documento, ele vem assinado pela Leonilda ou ele vem assinado pela direção do IMESA? Agora, eu acho que pelos dois, se eu não me engano. E o ECOM, você sabe quem é que manda o ECOM? Se é a Leonilda? É a Leonilda. A Leonilda manda o ECOM. A Leonilda manda pro diretor acadêmico e o diretor acadêmico autoriza e vem para mim. Sempre foi assim? Sempre. E vocês fazem esse procedimento da elaboração, confecção e lançamento da folha sozinho ou tem outra pessoa que ajuda, tem alguma empresa? O dono do sistema é a GovBR, Governança Brasil. Então o GovBR faz desde a parte de transparência até a parte de lançamento da folha. Isso, é tudo deles. E você sabe se já teve alguma empresa além dessa contratada? No portal da transparência a gente observou que tem a empresa da Ivone Gatti Lanza da Silva. Eu precisei uma vez de um suporte para o recursos humanos que estava em transformação e eu solicitei. E como que foi o auxílio dessa empresa lá? O que eles faziam? Eles me ajudavam na implantação do e-social, da UDESP, porque tinha que arrumar lá dentro da UDESP, né? Mas é difícil mexer lá naquele... E ele me auxiliava lá e também tinha um e-social que estava em andamento. Em relação à UPA, também compete ao departamento de vocês? Sim, a gente, folha de pagamento de lá. E a folha de pagamento vocês fazem também? Sim. E é esse mesmo sistema? Como é que funciona o lançamento? Lá já tem um diferencial, né? Lá já tem o valor mensal de cada função. Faltas, adicional noturno e horas extras, tem a Kátia que é a responsável lá por fechar isso daí para o RH. Eu só recebo o arquivo também. Não, por e-mail. Kátia. Ela que cuida do comunicação é por ECOM também? Ou é por e-mail? Por e-mail. Tem um ponto lá, né? Só pra... E ela que controla também atestado médico, licença? Isso, ela manda pra gente. O cartão ponto também? Também. E os concursos e seleções da UPA? Vocês operacionalizam lá também? Não, esse já é a parte de concursos da FEMA. Mas a parte de contratação, sim, é com a gente também. Depois do processo pronto, ele vem pra gente.
Você chegou a ter algum contato com a empresa que trabalhou na UPA, em Almeida Serviços Administrativos? Não, meu contato sempre foi a Caixa. Da última oitiva para essa, Marcelo, a gente teve um avanço considerável na questão da transparência. Antes a gente não tinha acesso a nada. Na época tinha sido publicada uma lista de remunerações e uma lista de listagem de cargos e salários. Aí, com o avanço, a gente conseguiu que realmente as informações fossem publicadas. O que mudou lá? Porque, pelo que eu vi, a GovBR já era contratada. O que mudou da sua última oitiva para essa? Na questão da transparência? Foi parametrizado, né? E todo mês eu tenho que fazer essa divulgação. Passaram, todo mês eu tenho que fazer essa divulgação. E por que isso não era feito antes, sendo que a GovBR já era contratada? Não sei te dizer. E você que conversa com o pessoal, como é que foi esse processo de parametrização? Foi um funcionário da GovBR lá na FEM ensinar vocês como é que fazia? Sim, eu tive uma conversa com o rapaz da GovBR e tive também o Nivaldo que participou dessa conversa. Quem que é esse funcionário da GovBR? Guilherme. Você sabe Eu acho que... Não lembro. Eu acho que é Luiz Guilherme. O contato que eu tive foi com ele. E sempre foi com ele? Da transparência, sim. Mas teve algum contato com alguém mais dessa empresa? Da GovBR? Para transparência, pode ter sido o Gabriel. É que depende do chamado que eu tive, né? O problema que eu tive, a gente abre um chamado, mas a maior foi com esse Luiz Guilherme. Em relação ao pagamento de horas-aulas aos professores, você pode explicar como é que funciona? Isso vem o cartão ponto para vocês? Como é que vocês operacionalizam isso? Tá, aí volta naquela da importação, isso. Eu importo as aulas e ele já entra, né, com a verba falta ou com a verba substituição. E aí já sai o... Isso. Mas como que é esse arquivo? Você sabe o formato dele? Tipo assim, é um arquivo TXT. fechado. É um arquivo TXT. Você joga no sistema e ele já transforma tudo tem isso a matrícula, em valor, o código, que é a verba, e se é falta, a quantidade de falta ou substituição. Entendi, mas daí você joga esse TXT no sistema, o sistema já devolve o valor para você. Isso, já transforma em valor. Então vocês nem fazem essa conferência ali, o sistema faz tudo. A verba já está programada para aquilo, parametrizada para aquilo. E esse documento vem via Econ, esse TXT? Vem via Econ e eu preciso do arquivo, né? Às vezes ela me disponibiliza o arquivo dentro do Econ. A Leonilda. Isso. Você sabe se existem pagamentos feitos fora desse arquivo? Existe algumas coisas, sim. Às vezes o ponto falha e aí tem uma correção, essas correções vêm por Econ também. Acontece de chegar, vem... não é sempre, mas acontece. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só pedir falar. Tá. Quem fiscaliza o ponto dos professores é a supervisão da direção acadêmica. Se existem pagamentos fora do registro de ponto, você sabe se existe mais algum além dessa correção de ponto? Além dessa questão de quando há problema no ponto, tem mais algum outro tipo de pagamento de verba que vai além disso? Não, geralmente são do ponto ali, geralmente são essas. Tá. Eu queria entender, Marcelo, referente às verbas. Como é que é criada uma verba, então? Tá. A verba, eu preciso receber, né, como que vai ser essa verba, né? Mas não tenho nenhum papel, nada. Por exemplo, eu tenho que pagar... Deixa eu pegar um exemplo bom. Eu tenho alguns exemplos aqui, ó.
Tem hora, atividade. Hora atividade, ela é do... Ela está no nosso plano de carreira, tá? Mas ela já vinha do sindicato. Tem vários, a DSE, ensino superior. DSE também vinha do sindicato. Ano de de serviço está dentro do nosso porto coletivo, que antes era 1% e depois mudou para 5%. É um quinquênio, a cada 5 anos, 5%. E antes era 1% ao ano. Aula diurno, aula noturno. Então, aí eu chamo, por exemplo, essa de 5%, quando foi fazer a transformação, era 1% ao ano. Aí você chama a empresa, a governança, ela vem e fala, olha, a partir de agora essa verba não é mais 1%. Você tem que dar 5% ao ano, 5% a cada 5 anos, a partir da data tal. Eu não me lembro qual que é. Acho que... Adicional noturno, tá no plano de carreira também? Adicional noturno tá no plano de carreira. Plano de carreira e deliberação do conselho. Gratificação ensino superior. Plano de carreira. Orientação TCC. Orientação PIC. Orientação TCC e deliberação do conselho também. Orientação PIC também. Que eu já não lembro, hein? Assim. Porque ele Reuniões ou comissões. Reuniões então, de onde que vem eu não sei falar, né? Mas é quando os professores se reúnem para decidir alguma coisa e fazem nessa verba. Então, é que eu quero entender quanto tempo você está mesmo na FEM? Faz 25 anos. Eu acredito que nesses 25 anos, algumas verbas tenham sido extintas, outras verbas tenham sido criadas. Eu quero saber como é que chega isso no RH. O diretor chega e fala, agora a gente criou a verba reuniões e comissões, e você vai lá e lança. Se essa verba vem direto da presidência, se essa verba é vocês do RH mesmo que criam, como é que surge uma verba nova nesse processo? Às vezes vem, é discriminada como tem que ser. Vem de onde? Da direção, né? Tem que ser ele que vai falar como que é. Agora, tipo, a implantação do plano de carreira que aconteceu em 2019, ela veio direto do diretor executivo e já passou direto para a GOV, porque é a GOV que tinha que fazer os ajustes. De como que era, quanto que ia ser, para quem ia para aquele lado, que teve enquadramento. A gente fez um chamado, né? O pessoal veio aqui e aí teve a reunião com eles lá. E aí foi feito Entendi, mas vocês pagam alguma verba além do que está deliberado pelo Conselho Regulador? Por exemplo, tem alguma dessas verbas que não tem regulamentação? Agora não sei te dizer, tem que olhar lá. Em algum momento a direção pediu para você lançar algum tipo de verba? Não. Não? Essa questão que você disse, que às vezes vem da direção determinando como tem que ser, tudo isso é feito via maneira ECOM, documental, e-mail, como é que é feito? Como é que chega para você? Documental. Mas ECOM, físico? ECOM. E quem que autoriza os pagamentos? Do Todos os pagamentos feitos pelo RH precisa de autorização do diretor executivo. Sobre a matrícula. A Priscila disse que vocês fazem esse processo de receber o funcionário novo. Sim, o sim. concurso passa para vocês fazem a convocação, a portaria de nomeação e tudo mais. Uhum. Em algum momento, dado esses atos formais de admissão, isso precisa ser incluído no sistema como uma matrícula. Cada concurso gera uma matrícula, correto? Certo, Se correto. eu estiver errado, você me corrige, Não, por tá favor. certo. Quem que pega essa documentação de admissão e inclui no sistema? Sou eu. E você pode explicar o que é cada matrícula? Cada matrícula é única por funcionário? É única, ela tem uma sequência. É sequencial. Isso. E cada matrícula é referente a um concurso. Uhum.
Você tem conhecimento de alguma matrícula gerada sem concurso? Sim, Você pode citar algum caso? a do Jair. E como é que foi feito esse processo do Jair? Porque eu notei no portal de transparência que ele tinha uma matrícula e de repente aparece outra, Uhum. e aí como é que foi isso? Foi feita uma reunião entre o diretor e a GOV e foi adicionada essa matrícula. Você estava nessa reunião também? Não, foi depois. Diretor executivo, né? Diretor executivo. Você sabe quem da GOV estava nessa reunião? Mas daí pediram para você lançar lá no sistema. Não, daí não fui eu que lancei. Ah, foi direto a GovBR que lançou. Isso. E era normal essa comunicação direta do diretor com a GovBR sem passar pelo RH? Sempre teve reuniões, né? Mas não sei se era direto. Eu pergunto porque, pelo que eu notei aqui, não foi só o caso do Jair, né? Tem o caso da professora Arlete, tem o caso da professora Shirlene e mais alguns outros casos. Você foi responsável pelo lançamento delas também? Não. E você sabe como que foi feito isso? Uhum. Mas isso chegou para você em algum Chegou. momento. E você reparou que estava diferente lá. Uhum. Reparei. Houve algum informe para a controladoria? O caso era o Nivaldo, eu acho que exercia essa função. Não. Acho que não. Eu só perguntei, falei, o Eduardo aqui tá aparecendo assim, né? O diretor, né? E ele falou que era porque ele tinha alguma... Do Jairo era porque ele tinha coordenação. Das outras eu não lembro o que ele justificou. Você tem conhecimento de algum outro coordenador que tenha gerado alguma outra matrícula? Não. E em algum momento o professor, o diretor Eduardo Vela, solicitou para você incluir alguma coisa no sistema nesse sentido? De, por exemplo, essas verbas, referente aos cargos, às matrículas que foram geradas excedentes, no caso da Arlete, da Shirlene, como é que você efetuava esses pagamentos? Como é que isso chegava para você? Já estava... separava, né? Nos valores, a quantidade de aula, eu colocava, né? Tinha um... Mas vinha da direção... Da direção. Mas da direção executiva ou da direção acadêmica? Da direção executiva. Nesse mesmo arquivo que você disse que vinha pronto? Não, aí era separado. E você tem conhecimento se esse procedimento é específico desses casos que o diretor pediu ou acontecia mais casos de outros professores terem lá, em vez de vir do arquivo pronto do IMESA, você faz o cálculo lá, divide o semestre por 4.5 e tal, era só esses casos que vinham direto da direção? Em relação ao teto remuneratório, aqui na Câmara a gente tem alguns funcionários que receberiam acima do teto. Certo. Mas o que acontece? Como a gente tem a questão do teto definido na Constituição, ninguém pode receber mais que o prefeito, o que a gente faz? O nosso RH pega, o funcionário teria direito a receber um valor maior, mas a gente faz o corte do teto remuneratório para que esses funcionários fiquem abaixo e respeitem o teto. Vocês chegavam a fazer esse corte na FEMA? Não. Nunca foi feito. Não. E quando as remunerações começaram a subir? Porque a gente olhando aqui no portal transparente percebe que a partir de um momento as remunerações começaram a subir consideravelmente. Uhum. Como é que foi isso no RH? Vocês notaram essa diferença? Não, Houve algum não. informe da direção? Agora a gente vai pagar acima do teto? Ou nunca foi conversado isso? Eu não sabia né? Porque foi lá atrás, eu não sabia do teto.
Aí teve o apontamento do Tribunal de Contas, né? Aí a gente começou, eu sempre levava relatório para o Eduardo, pro diretor. E aí, mesmo depois do apontamento, o diretor mandou continuar pagando. Sim, que ele já estava resolvendo isso daí, né? Acho que tinha uma liminar, alguma coisa. Uhum. Perfeito. E como é que foi esse processo? Porque a situação foi regularizada, né? Aquelas matrículas lá que surgiu da Arlete, da Chilene, do Jairo, elas foram tiradas e agora estão recebendo matrícula única. Como é que foi esse processo? Teve um ato de exoneração, uma portaria declarando a nulidade da matrícula? Não. Pediu para cancelar mesmo. E você sabe se houve por parte da FEMA... Quem que pediu para cancelar? O último, né, que foi o Jairo, foi o Nivaldo. E antes foi o Eduardo. E você sabe se houve a instauração de algum procedimento interno para apurar o que tinha acontecido? Não que eu saiba. E sabe se foi publicado algum ato referente a uma portaria cancelando ou foi só Não sei, controle? eu não recebi. E referente a esses valores, você sabe, porque se a matrícula é inválida, muito provavelmente todos os atos são nulos. E teria que ser analisada, inclusive, a restituição desses valores. Você sabe se existe algum procedimento nesse sentido? Não, não sei. E a remuneração do Jairo, como é que ela é calculada? Ela vem toda do IMESA? Vem toda do IMES. Sempre foi assim? Sim. E considerando... Não sei, acho que vai perguntar já. Considerando que a FEM só tem um plano de carreira, certo? Certo. Agora tem outro, né, que é o dos professores, né? Tem dois. Um do corpo administrativo e um dos docentes. Perfeito. E o Jairo está lá na qualidade de docente. Isso. Considerando que ele tem menos horas aulas que muitos professores e acumula uma coordenação, segundo a portaria, a deliberação do Conselho Curador, a coordenação, o valor da coordenação está diretamente ligado ao número de alunos coordenados, como é que o salário do Jairo é R$48 mil? Como é que... Porque assim, é uma coisa que espanta, né? Quantidade de aula. Quantidade de aula. Quantidade de aula. Quantidade de aula. Que vem do IMESA, né? Que vem do IMES. E esse com o do IMESA vem do Eduardo ou vem da Leonilda? Direção acadêmica e da Leonilda. Lembro que eu cobrava. Você sabe quantas aulas são? O que você quer falar? Não, aqui eu ia comentar que eu cobrava, às vezes eles deixavam para mandar muito no final para me pagar e eu tenho que ficar lançando algumas coisas, né? E eu ficar dependendo. E ele falava que o diretor ainda não assinou. Eu mandei porque o diretor ainda não assinou. Entendi. E essas verbas, todas que constam aqui, vários códigos de verbas e tal, elas vêm todas nesse documento pronto aqui do IMESA ou é mais a questão de hora-aula? Hora-aula, adicional noturno? O documento vem a carga horária do primeiro semestre do ano tal. Né? Eu já sei qual daí diurno tem um código, noturno tem outro, né? E aí vai. Então eu já sei, já lanço assim. Tá? Isso é lançado. Mas, por os exemplo, outros que é projetos importante. de extensão não vem junto? Não. Esse é lançado ou por portaria ou por ECOM ou documento físico. Tá. Você sabe...
eu tenho uma dúvida. Quem que calcula o valor da gratificação de coordenador? Como é que você calcula por você? Dentro da verba já tem um percentual. Como assim, dentro da verba? A verba ela é padronizada. Então começa com as horas aula, a quantidade de hora vezes 35,10 vai dar tanto. Ele já vai para essa verba para calcular se ele é especialista, mestre ou doutor. Se ele for especialista, ele é um percentual, se ele for mestre é outro, e se ele for doutor é outro. E aí sai o valor. Então, mas não tem uma deliberação do Conselho Curador que define que a coordenação ela vai ser paga de acordo com a quantidade de alunos do curso? Ah, tá. Você está falando das aulas ou da coordenação? Da coordenação. Não, a coordenação vem um valor fixo, uma portaria falando que eu vou pagar, que fulano vai ser o coordenador, né? E eles me mandam a quantidade de alunos. Todo ano é feito quem entrou, quem saiu, os alunos que entraram, saíram, né? Então, a minha dúvida vem porque, por exemplo, o curso de Direito é um curso muito mais numeroso que a Medicina. Sim. Não, medicina é mais numeroso. É mais numeroso? É mais numeroso. Mas são próximos. E o que Não, é bastante. É bastante diferente? É bastante. Beleza. Hoje ela tá... Tem mais. Medicina entra 80 por ano, né? 40 e pouco por semestre. Direito, às vezes a gente não matricula isso por ano. Não tem evasão. E é só um vestibular, medicina são 2. Tá, agora eu acho que vou abrir aqui o Olerite para a gente tentar entender como é que essas verbas estão sendo lançadas, cada uma delas. Igual o caso do professor Eduardo Vela, que eu acho que é um dos mais simbólicos. Aqui, por exemplo, ó. Aqui, o professor Eduardo Vela, matrícula 1580.6/1, professor 3. A gente tem aqui hora 60, folha mensal, 67, hora atividade, 87, DSR, anos de serviço, aula diurna, aula noturna. Tudo isso ele vem pronto do IMESA, certo? Não, isso já fica pronto na do professor. Isso daí é a base deles, né? Para montar. O que só vem é a aula. Entendi. Então, mas essa aula diurna e aula noturna é a quantidade de aulas. Isso é o que vem do IMESA. Isso. E aí vem do IMESA pronto. Isso. Sempre veio essa comunicação. Sempre. Aí, adicional noturno, vocês calculam lá. Isso. Gratificação ensino superior 1. A gratificação de ensino superior é a que ele é, né? Que é de acordo com o plano de carreira. Isso. É a Então, titulação. como que isso é calculado? Porque eu estava anotando, o professor Eduardo Vela, ele é mestre. E aí tem professor que é doutor que não recebe esse mesmo valor. Que só de gratificação de ensino superior, por exemplo, em janeiro de 2023, ele recebeu R$ 4.300. Que é mais que o salário de muitos professores. Salário inteiro de muitos professores. Quero entender. Percentual lá dentro, né, dessa verba. O que manda aí é a quantidade de aula. Então a gratificação de ensino superior é calculada em cima da quantidade de aulas. Em cima da quantidade de aulas. Mas, o gatilho sempre vai ser a quantidade de aulas. Entendi. E como esse aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de horas? O que significa essa coluna comp? Complementação. Aqui é o 5%, tá vendo? Aqui é o ano de serviço dele 30, 45 de aula diurno, né? 54 de aula noturno. E esse daqui é o percentual. 51,43%. Entendi. Então ele ganha isso em cima da quantidade de horas. De quantidade de horas aulas. Entendi. Olhando no site da FEMA, na grade do curso de Direito, a gente percebia que o professor Eduardo Vela só tinha 2 disciplinas nessa época.
Como é que isso chegava para vocês? Chegava 2 disciplinas só? Pra Não, vocês chegava a quantidade de aula que está lançada aí. Entendi. E isso daí chegava através da supervisão acadêmica? Naquele que vem semestralmente que eu falei para você. Perfeito. E a verba orientação no TCC? É aquele esquema que você disse. Orientação TCC, ela também é importada, ela é mensalmente. Projeto de extensão? Projeto de extensão ou vem pelo coordenador ou pela direção. Entendi. E todas essas verbas que foram pagas ao professor Eduardo Vela vieram da direção do mestre? Não, acho que, se eu não me engano, essa de projeto veio diretamente da direção executiva. Sim. E aí essa comunicação foi feita como? No departamento de RH? Via ECOM? Via ECOM. Não lembro se é ECOM ou documento físico. Adicional P integral 1. Pode ser do período integral. É para quem dá aula no período integral. Mas o curso de Direito não é integral, né? Mas Eu ele acho que ele chegou chegou a a dar dar. aula na Acho que ele medicina. chegou a dar aula na medicina. Entendi. Mas vocês sabem quando ele deu aula na medicina? Porque 2022 eu acho que ele estava dando aula na medicina. Eu não sei. Ô, Nath, Não sei anota mesmo. isso aí pra mim, por favor, pra gente perguntar quais eram os cursos que o professor Eduardo Vela dava em 2022. Quais eram as aulas, qual era a carga horária, por favor. Substituição. Como é que isso vem para vocês? Substituição vem também por ECOM, né? E pode ter vindo também da direção. Entendi. Então, o diretor também mandava, direção executiva, né, no caso. E todas essas verbas, elas estão devidamente regulamentadas lá? Eu digo, todas essas verbas estão atreladas a uma deliberação do Conselho Curador? Eu creio que sim. Porque, na verdade, essas verbas já vêm de antigamente, né? Já vêm bem antes, né? Então a gente só mudou de sistema para sistema. Entendi, mas por exemplo, é que como você tem 25 anos de FEMA, eu quero entender melhor. Quando surge uma função, verba... presidente, não nessa função. Ah, sim, perfeito. Não, mas eu quero entender, quando entra uma verba nova, vem para você a deliberação do Conselho Curador ou vem uma comunicação da direção? Ó, entrou Comunicação. essa verba. Via como? Perfeito. E a verba participação e concurso? A Dedé e a Rosângela estiveram aqui e elas não souberam explicar direito como que era calculado. Elas falaram que não eram elas que atribuíam o valor ao serviço que elas prestavam, que elas mandavam isso para o RH e para a direção. Para mim já chegava com valor. O valor pronto. Já estava E chegava pronto. da onde? Chegava da direção. Da direção do MES ou da direção executiva? Executivo. E você sabe se essa verba está devidamente regulamentada? Não sei. E isso era comunicado via como? Via ECOM. Via ECOM e documento físico. Uhum. Com relação à bolsa de dependente lá dos funcionários da FEMA, como é que é o procedimento? Se puder explicar o procedimento todo de uma maneira genérica, assim, para a gente entender. Tem um pedido de bolsa lá no nosso departamento. O funcionário que quisesse ia lá, preenchia, né, esse pedido e eu enviava para o diretor executivo. O diretor executivo dava como que chama? Autorização que eu queria falar quando você ele dava autorização indeferido. Ou ele indeferia ou indeferia. Uhum. Quando era deferido,
Ah, então acontecia de ter casos indeferidos. Sim, quando tinha deferido, ele indeferia e já ia diretamente para o departamento de benefícios, que era onde era lançado. Se era indeferido, voltava para mim e eu comunicava ao funcionário. Entendi. Então, na prática, o RH só compilava ali Só os coletava. documentos, coletava Coletava e o quem tinha pedido. a palavra era o diretor. Isso, ele que... E quais documentos vocês exigiam nesse processo? Nenhum, só o pedido. E o diretor analisava assim a documentação mesmo. E como é que acontecia esse indeferimento? Porque se não tem documentação, como é que ele analisa? Entendi. E vocês não fazem nenhum tipo de parecer lá sobre, ó, a documentação tá ok, Não. só coloca numa pasta e Uhum. manda para a mesa do diretor. E você tem conhecimento da deliberação do Conselho Curador que define os documentos a serem solicitados? Hoje eu tenho. de bolsa? E quem que te orientou nesse processo de concessão de bolsa? Por exemplo, você entrou lá na FEMA e em algum momento você assumiu essa atribuição de coletar esses documentos. Uhum. Quem que orientou? Ó, declaração de punho, você precisa pedir tal documento? Eu entrei lá em 97. Eu tinha um supervisor, Juarez, né, que eu sou assistente administrativo, ele era meu supervisor. E ele já foi me passando como que era para fazer, né? E eu fui alimentando do jeito que ele passava, toda vez que ele falava, olha, você coleta, você pega assim, faz assim, essa. Em 2010 ele saiu. Eu lembro que depois eu tive uma conversa com um outro diretor da época, não lembro, ele começou, você consegue tocar e consegue ir? Eu falei, tô tentando, né? Faço o que puder. E tô até hoje, sempre foi dessa forma. Uhum. E o pagamento de horas extras, como é que é calculado? De professor? De funcionário também. Funcionário é o seguinte, a gente tem um ponto, todo dia 20 a gente já começa a fechar esse ponto, o que o que passa é a hora extra, o que falta é descontado, mas antes disso eu tenho uma conversa, eu levo os boletins para o diretor, a gente tem essa reunião e lá é feito o comunicado de como que está o andamento dos assistentes dos administrativos. E já houve solicitação do diretor também direto para o RH para incluir hora extra, alguma coisa assim? Incluir não. Ele já teve para pagar, falar baixa a hora de tal fulano, né? Tá com muita hora, pode pagar a hora extra tanto para ele. Mas tudo registrado no cartão ponto, nada fora do cartão ponto. Não, nada fora. Tem um banco de hora, né? E ele falava, ó, o funcionário tá com muita hora, ou, né? E em relação aos motoristas, como é que é calculada as horas deles? Hora extra. Por exemplo, o motorista saiu para viagem. Ele recebe horas extras referentes a esse período que está viajando? Sim. Como que isso é calculado? As 3 primeiras horas da semana 50% e as outras a 100%. Mas, por exemplo, o ponto é físico lá na FEMA, é digital? Digital. Então, por exemplo, quando o motorista viajava com o Eduardo, ia para São Paulo, como é que essas horas eram computadas? Ficava correndo. Ele passava o dedo, ia para São Paulo. Para São Paulo, a hora que retornasse ele batia o ponto. E lógico que vinha um ECOM, né, falando que ele estava em São Paulo e tal, mas continuava. Então, por exemplo, numa dessas viagens ali, corria 20 horas de hora extra. Não 20 porque 8 é dentro da jornada, né? O que sobejasse é isso, talvez. Isso. E o professor Alex Poleto chegou a trabalhar no RH, ajudar de alguma forma? Ele tinha a antiga folha, né? Então a conversão da antiga folha para a nova foi com ele. E ele sempre ajudava no que eu precisava saber de alguma eventualidade que acontecia lá. O responsável pelo controle de ponto no IMESA é a Leonilda? Ela é a supervisora lá.
Presidente, só um. O controle de ponto, ele é automático. A gente registra o ponto e fica registrado, né? E é automático também. O sistema já informa pra gente desconto, você chegou atrasado, você não bateu o seu ponto. Então não tem... a gente precisa ver se essa conferência ela é manual mesmo, porque me parece que é tudo informatizado lá. A gente recebe no aplicativo aqui que a gente tem. Eu concordo. Não tem essa fiscalização assim do jeito que o senhor imagina. Não, é que eu acho que o erro de procedimento que a gente está detectando é que o RH ele não calcula com base no controle de ponto. Ele calcula com base no que foi passado pelo IMESA, semestral, divide por mês, e alguém deveria fazer essa conferência entre o que está no controle de ponto, as aulas foram efetivamente dadas e as aulas estão atribuídas. E aí, pelo que eu entendi, não é o Departamento de Recursos Humanos que faz isso. Não, é a aula atribuída é na super- IMESA. Isso. Então, por mais que o controle de ponto registre tudo e seja automático, as horas não estão sendo pagas conforme o controle de ponto, e sim conforme a atribuição. Não é isso? Excepcionalmente, talvez, né? Mas não é assim que funciona. A rotina não é essa. Uhum. Mas eu acho que o senhor daí tem que ver as providências que o senhor tem que tomar no sentido de esclarecer a questão. Mas a rotina não é essa. O RH, ele paga a regra, né, Marcelo? Uhum. Ele paga conforme está no registro de ponto. Inclusive, a gente tem desconto Sim, lá mas- de minutos. Mas do administrativo. Não, do professor também. Eu sou Então, por professora. exemplo, Marcelo exemplo. tem que responder. Então, por exemplo, no caso do Eduardo Vela, a gente via lá no site que ele tinha 2 horas atribuídas. Mas na hora que chegava a atribuição, chegava mais horas, né? Chegava Para mais você horas. pagar. E aí o RH pagava referente ao que vinha atribuído pelo IMES. Isso, E perfeito. não referente ao controle de ponto. O controle de ponto vinha me informar se ele teve falta ou se ele teve substituição. Entendi. Mas, por exemplo, com certeza a hora que estava no controle de ponto era diferente da hora que estava na atribuição. Eu não sei. Porque a atribuição é uma mera expectativa, né? Não quer dizer que foi efetivamente cumprido. Você atribui para o semestre. Isso, Isso. semestre. Então, por exemplo, eu posso ter 500 horas aula atribuídas no semestre, só que na hora que eu vou ver eu dou 50, 10% disso. E aí essa conferência para ver se a atribuição de mera expectativa e do cartão ponto, quem faz é a Leonilda na supervisão. E aí vem tudo pronto para vocês Já e só vem. lança no sistema. Perfeito. Eu acredito que é isso. Vocês têm mais alguma colocação? Ah, eu tenho uma. Acabei de lembrar uma coisa importante. Esqueci de perguntar para a Priscila também. A estrutura de cargos de confiança, como é que isso chega para vocês? Vocês recebem, por exemplo, se alguém foi nomeado para um cargo de confiança, você recebe lá a portaria de nomeação e a partir disso você inclui no sistema. Isso mesmo. E você sabe se a servidora Luciana Barreto Fernandes tinha alguma nomeação? Ela teve uma função de confiança, mas não tinha portaria. Sem portaria. Entendi. Mas daí como que chegou para você pagar? O Eduardo, o diretor, solicitou. De como? Não lembro como foi. Ele solicitou para incluir a senhora Luciana Barreto Fernandes como... Na verdade, eu acho que não foi não. Na verdade, eu acho que na estruturação do plano de carreira já veio com um cargo de confiança. Mas já veio atribuída a ela? Já. Porque o que eu notei? A Luciana Barreto Fernandes, antes da CPI, ela recebia um salário. Uhum. Deixa eu colocar aqui 2022. Junho de 2022. Em junho de 2022, ela recebia Luciana, junho de 2022. Luciana Barreto Fernandes, assistente social, ela recebia por mais ou menos 11 mil reais. E aí, de repente, o salário dela cai para um fixo de 6. O que mudou? Foi cancelado, interrompido a função de confiança. E você recebeu essa portaria de exoneração? Não. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque essa questão ela foi um tanto tormentosa lá na instituição e ela ainda, às vezes, é.
quando nós tivemos a implantação do plano de carreira do Corpo Técnico Administrativo em 2019, o senhor está destacando aí a função da Luciana, mas a vários servidores foi atribuída a função gratificada, mas faltou a formalidade da portaria. Mas foram as atribuições das funções, elas eram executadas para diversos servidores. Então nós temos lá, eu acredito que umas 15 ou 20 funções de confiança que à época, em março de 2019, elas foram distribuídas entre o corpo técnico administrativo de acordo com o que cada servidor merecia executar e as responsabilidades que ele passou a assumir em razão dessa função gratificada. E para nenhum desses E para ninguém foi feita a portaria, não é que não foi feita só para a Luciana, para nenhum deles. Aí agora, hoje, nós temos uma portaria que nós regularizamos a questão, então alguns que já estavam permaneceram na função porque mudou a direção, essas funções foram reorganizadas, e outros perderam a função, e assim nós estamos. Então, a cada atribuição agora nós publicamos uma portaria, mas teve uma geral no final do ano passado, que o Nivaldo publicou, a direção executiva publicou, que regulamentou a questão. Então, o vício era de forma. As atividades, elas eram executadas, presidente, por todos aqueles. Ninguém tinha portaria. Marcelo não tinha portaria da função gratificada, ninguém tinha. Mas as funções eram exercidas. E o salário era pago. Agora nós cumprimos essa formalidade que faltou lá em março de 2019. Se é que a gente pode dizer que, de fato, né, não teve a portaria, mas as funções, elas eram exercidas. Quem era responsável na época por editar essas portarias? A direção executiva? Sim, isso aí ele pode. Diretor. E como que era calculada essa gratificação? Ela já valor tem um valor. Né? Entendi. Só E esse atualiza. valor está no plano de carreira? Tá. Do corpo técnico administrativo. Perfeito. E todos os funcionários que receberam função gratificada, eles tinham ciência que eles estavam recebendo função gratificada? Assim, foi informado? Algum momento? Porque se eles tiveram mais atribuições, né? Não. Entendi. Eu acho que é isso, gente. Tem alguma ponderação? Foi bastante esclarecedora a oitiva do Marcelo hoje. Não tem nenhuma. Que hoje a gente libera mais cedo. Marcelo, obrigado pela colaboração. A gente agradece demais. É um depoimento com certeza mais esclarecedor que o primeiro. E a gente agradece demais. Obrigado. Não havendo mais perguntas a testemunhas, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos. Obrigada.